Oi pessoal, prontos para começar então a segunda parte do Livro dos Espíritos e conhecer um pouco melhor esse tal de espírito? Então tá, a gente já viu alguma coisa, a gente já viu alguns exemplos, agora a gente vai exemplificar um pouquinho melhor, tá? Para que as crianças entendam. Então a gente vai imaginar que essa lanterna, que a luz dessa lanterna é o nosso espírito, tá? O espírito não tem forma, né? O que dá forma para ele é o perispírito, o corpo espiritual, tá? Então, o espírito a gente viu que é o princípio inteligente, é a nossa inteligência, tudo que a gente aprende, que a gente sabe, que a gente faz, fica registrado, né? E o espírito vai evoluindo, que nós vamos ver hoje como é que funciona a evolução dos espíritos, tá? Mas dentro do planeta, do globo que a gente está vivendo, a gente absorve a matéria daquele globo. Vou largar aqui para poder ficar melhor. Isso. Absorve matéria daquele globo para formar o nosso perispírito, que é o nosso corpo fluídico, nosso corpo espiritual, que ainda é matéria, né? É fluido cósmico universal. Então, nós temos lá o fluido cósmico universal, que forma toda a matéria, que a gente já viu, né? E dentro do nosso planeta já tem um fluido cósmico universal transformado, que é a matéria própria do planeta. Então, em cada planeta, o perispírito vai ser formado pela matéria daquele planeta que o espírito vai habitar. Vamos ao exemplo do planeta Terra, né? Que é um planeta ainda em desenvolvimento. E vamos fazer aqui o nosso perispírito, né? O nosso espírito vai ganhar uma forma. A partir do momento que ele ganha uma forma, de acordo com o planeta que nós estamos, planeta Terra, né? Então ainda é um perispírito bem grosseiro, que a gente sabe que nos planetas mais evoluídos, o perispírito é muito mais sutil do que o nosso. Então, o que os espíritos nos dizem? Que o espírito é algo, né? Não é matéria como a gente conhece, mas é algo, né? E que nós não conseguimos enxergar, mas ele poderia ser comparado a uma centelha, um fogo, né? Uma chama, uma luz, né? Pra gente entender. Inclusive a coloração muda, né? De acordo com a evolução do espírito, e que ele pega ali a matéria do planeta onde ele vai viver para formar o seu perispírito. Se vai para um outro planeta, vai ter que fazer a alteração no seu perispírito. E o perispírito, então, é o nosso corpo fluídico que nós estamos representando aqui, tá? Ele é vaporoso, bem mais sutil do que o nosso corpo físico, tá? É matéria e é onde fica registrado, por exemplo, os danos que a gente ocasiona no nosso corpo, né? Se a gente faz mau uso do nosso corpo, a gente vai danificar o nosso perispírito. Mas daí, para habitarmos o planeta Terra, encarnados, precisamos também de um corpo, né? Então, o perispírito que reveste o espírito vai ser revestido por matéria, né? Pelo nosso corpo físico, nossa carne, osso, né? Músculos, né? Que quando estragar, né? Quando tiver velhinho, vamos morrer, né? Pro corpo físico, mas aí o corpo físico morre e a gente segue vivo, porque nós somos um espírito. E o espírito segue com o seu perispírito. Nós vamos estudar agora a escala espírita, né? A evolução dos espíritos. Isso é importante para quê? Para a gente poder se situar, ver que a gente não é tão bonzinho assim como a gente pensa. A gente pode imaginar essa escala pegando assim como exemplo lá os homens lá da pré-história, lá os homens da caverna, como seres ainda começando ali suas primeiras encarnações, pra gente ter um exemplo. E como o topo, aquele que a gente quer atingir, o espírito perfeito, nós vamos usar Jesus, né? Que foi o único espírito
puro que já encarnou aqui na Terra, tá certo? Então essa vai ser a nossa escala para a gente ter uma noção. A gente sabe que cada ser se desenvolve de um jeito, evolui de uma forma. Então alguns vão evoluir muito mais rápido e passando de escola em escola muito mais rápido, e outros vão demorar mais, tá? E a gente sabe também que eu posso evoluir mais rápido em moral, né? Ser uma pessoa boa, ajudar os outros, e o intelectual não me importa tanto. E o contrário também, ter uma super inteligência, mas ainda ser uma pessoa que ainda precisa melhorar moralmente. Então, cada espírito está no seu grau de evolução. Mas Kardec faz ali um esqueminha com 10 classes, né? Dividido em 3 ordens, para a gente poder ter essa noção. Aqui na base azul da pirâmide, estamos nós outros, a terceira ordem. Os espíritos imperfeitos, predominância de matéria sobre o espírito, ignorância, propensão ao mal, conhecimento limitado, ideia vaga de Deus. Então a gente consegue ter lá no nosso íntimo lá que existe algo superior. A gente não consegue entender, a gente não consegue explicar. Depois o que a gente tem? A segunda ordem. Os bons, predominância do espírito sobre a matéria, desejo de fazer o bem, já compreendendo Deus e desfrutando da felicidade. Então ainda é uma felicidade relativa, mas não que nem a nossa, bem melhor, mas já consegue entender Deus, já consegue entender o que está fazendo aqui, por que tem a necessidade de reencarnar, e isso impulsiona o espírito a poder evoluir muito mais rápido. Então esses dois aqui, eles precisam passar por prova para evoluir, precisam reencarnar. Já que no topo da pirâmide a gente tem a primeira ordem, os espíritos puros, que já atingiram mais alto grau, tanto de intelectual, né, de inteligência, quanto de moral. Então, eles não precisam mais reencarnar. Sortudos? Não, eles foram criados que nem a gente, simples e ignorantes, mas alguns pegaram os atalhos e chegaram mais rápido. Outros, como nós, estamos ficando para trás. Além disso, a gente sabe que Deus criou sempre, né? Então, obviamente, espíritos mais antigos do que nós, naturalmente, já evoluíram mais rápido. Mas Jesus passou por todas essas fases aqui. Na 10ª classe, que a gente vai ter? Os impuros, aqueles espíritos ainda muito imperfeitos, né? Muito apegados às vezes ao mal, né? A imperfeições totais. Depois vem os levianos, que são aqueles que não fazem mais mal porque gostam do mal, mas gostam de tirar uma vantagem, gostam de se divertir da cara do outro e acabam fazendo umas bobagens. Depois a gente tem os pseudo-sábios, que são aqueles que acham que sabe de tudo, que pode chegar na comunicação e explicar tudo, mas não sabe nem o básico. Mais adiante a gente tem os neutros. Os neutros são aqueles que não fazem nem o bem nem o mal. Mas não fazer o mal também é mal. Então, ficar na neutralidade ainda nos faz ser um espírito inferior. E depois os batedores, os perturbadores, que não é necessariamente uma categoria, tá? Ele pode estar ali, ele pode ser neutro, ele pode ser leviano, pode ser qualquer uma dessas outras categorias. O que vai diferenciar ele é a facilidade de agir na matéria, né? E causar efeitos físicos. Então ele pode ser inclusive utilizado pelos bons espíritos para fazer serviços brutos, né? Depois nós vamos lá para a 5ª classe, que aí já começa a ficar melhorzinha a coisa, né? Já são os espíritos que têm bondade, né? Benevolentes, que querem fazer o bem, já tem o intuito de se melhorar, né? Mas ainda precisam melhorar também na parte intelectual. E depois a gente vai ter ali os prudentes e sábios. Aqueles que sabem das coisas, né? Que estudam mais, que se dedicam ao estudo, né? Mas que preferem, né? Ficar ali na parte intelectual e ainda, então, a parte moral tá um pouquinho atrasada. Os espíritos de sabedoria, eles são assim, ó. Eles já têm super moral,
moral alto grau e um bom conhecimento intelectual, mas não ilimitado. Eles ainda tem algumas coisas que eles precisam aprender. Então eles já estão ali, ó, no top, né? Nós temos os espíritos superiores, que são o quê? Aqueles que já estão com a vida ganha já, né? Não atingiram ainda, né, primeira classe, ainda podem reencarnar aqui por missão, ainda tem ali um ajustezinho para fazer o outro, mas já estão ali, ó, top, né? Atingindo o máximo ali, né? Quando eles atingirem 100% em sabedoria, em bondade, a questão intelectual, parte da ciência, vira o espírito puro. Facinho, né? Mas aí a gente tem um exemplo muito bom que os espíritos nos dão, que a gente precisa, tá mais ou menos ali para um espírito puro, né? A nossa distância para o espírito puro é a mesma que a nossa para um cachorro. Então a gente tem que evoluir um pouco mais, não é mesmo? Escutem essa frase. Há coisas que não compreendeis, porque a vossa inteligência é limitada. Mas isso não é razão para ser rejeitada. Então o fato da gente não entender o espírito não significa que ele não existe. Vamos pegar aqui o nosso primeiro, né? Nossa base, nosso modelo e guia. Essa imagenzinha aqui de Jesus. Jesus já passou por todas as classes e atingiu o mais alto grau de purificação, não precisando mais reencarnar. Em que classe ele pertence? Em que ordem ele pertence? Por única classe. Perfeito, né? Vamos aqui outro, então, esse tiozinho engraçado, é o Joaquim, mais por ignorância. Joaquim, mais por ignorância do que por maldade, adora zombar, se meter em tudo e fala sobre assuntos que ele não entende. A gente viu isso em Espíritos Imperfeitos, é a ordem dele, Espírito Leviano. Vamos ver outro aqui, esse tiozinho com cara de gente boa, vamos ver se ele é gente boa. Osvaldo tem moral no mais alto grau e conhecimento intelectual elevado, mas não ilimitado, ou seja, tem coisa para aprender ainda. Segue no caminho evolutivo, mas ele tem muita moral, então ele é bom, hein? Vamos ver o que ele é. Espírito bom, espírito na classe de sabedoria, terceira classe. O Miguel é um espírito apegado à matéria, costuma causar manifestações de efeito físico e ajuda os espíritos superiores em serviços brutos. Se ele ainda é apegado à matéria, ele é um espírito imperfeito, então ele é um espírito que ficou classificado como batedores e perturbadores. Adão ainda faz mal pelo simples prazer de fazer mal, fica feliz em provocar o mal nos outros. Então, né? Ele é imperfeito, né? Espírito impuro lá no início. Mariano não faz mal a ninguém, mas também não pratica o bem. Sendo assim, faz o mal por não ser útil ao próximo. A gente viu, né? Que tem lá os neutros, que se não faz o mal e nem o bem, já tá deixando de fazer um bem. Então ele é imperfeito e neutro. Esse rapazinho simpático, que nós ainda vamos falar mais dele, né? Francisco reúne a ciência, a sabedoria e a bondade. Só volta à Terra por exceção em missão. Antônio acha que sabe de tudo e deseja explicar as coisas do mundo, mas não sabe nem o básico. O que Antônio é? Ele é um espírito imperfeito, pseudo-sábio. E tem, gente, como tem espírito pseudo-sábio, por isso que a gente não acredita sempre no que os espíritos falam, tem que usar a razão. Vamos ver se parece um cientista. Bruno procura ser útil, prefere o estudo da ciência em vez das questões morais, mas faz bom uso do que aprende. Bruno, obviamente, é um espírito bom, né? Então, ele está ali prudente e sábio. E vamos lá para a nossa última telinha.
Túlio tem como maior qualidade a bondade. Seu progresso moral é maior que o intelectual. Seu saber é limitado. Então, ele é um espírito bom, benevolente. Então, gente, só pra gente concluir, porque já tá bem longo o vídeo, tá? Nesse capítulo também fala sobre os anjos, né? Que na Bíblia dá a impressão, né? Nos faz acreditar que foram seres criados já perfeitos, os anjos, os arcanjos, que na verdade são apenas espíritos. Espíritos criados simples e ignorantes como nós, que passaram aí na evolução, né? Por o mesmo processo evolutivo e que hoje estão lá como no topo da pirâmide, espíritos puros. Tá? E também nos mostra, né, que o demônio, o diabo, não existe também, que nenhum espírito, Deus não criou ninguém nem nada para ser mal eternamente. A gente tem os direitos de escolha e alguns fizeram escolhas ruins, mas não necessariamente vão ser ruins a vida toda. Então nós temos lá o bom gênio, né, o bom espírito, e o mau gênio, né, o mau espírito. O mau espírito vai evoluir, como a gente viu, até chegar aos puros também, tá certo? Então a gente se vê no próximo encontro, pra gente poder seguir aí no segundo capítulo da parte 2, tá? E continuar aprendendo um pouco mais sobre os espíritos, ok? Fiquem com Deus, até nosso próximo encontro.